Olá, sou o professor Paulo, engenheiro civil, mestre em engenharia de estruturas, e seja bem-vindo ao canal Tramitools, onde eu vou apresentar mais uma ferramenta do projeto. Para quem não conhece, o projeto Tramitools você encontra aqui em tramitools.com, e das diversas ferramentas que foram implementadas recentemente, eu vou mostrar uma ferramenta que trata-se do cálculo do fator topográfico, S1, tá? Para cálculo da ação do vento em regiões onde você tem taludes e morros. E eu trouxe aqui um exemplo onde eu vou combinar o uso do Google Earth, né, que nos permite traçar o perfil do terreno em diversas direções, né, e obter aqui de forma aproximada a elevação, a projeção dos taludes, a altura dos taludes, tá? Além de outros dados, né, como localização aí para dentro do mapa de isopletas. Deixa eu mostrar aqui o meu Google Earth para vocês verem. Deixa eu ampliar ele aqui. Eu consigo também visualizar aqui, né? Eu tenho o mapa de isopletas sobreposto aqui na nossa região, no Brasil, né? E aí consigo localizar qual é a, inclusive interpolando aqui, né, as curvas, né, do mapa de isopletas. E aí quando você tem uma obra, no caso aqui é até um orçamento real que eu estou fazendo, de uma estrutura, a gente precisa determinar o parâmetro S1, que leva em consideração o relevo, né, as variações aí no relevo e como elas afetam as velocidades de vento. Tá? A norma 6123 ela sofreu uma revisão, última versão agora é de 2023 mesmo. Em termos de formulação temos a mesma coisa, o S1 ele varia em função de Z. Você vai ver em muita bibliografia, aí, alguns exemplos, geralmente exemplos didáticos, né? O pessoal calcula um S1 no topo da edificação e adota isso como padrão, mas o fato é que o S1 ele varia em função de Z e ele é maior quando próximo para elevações próximas da superfície, tá? Então é necessário que você leve isso em consideração. A norma deixou isso bem claro agora nessa última versão, né? A questão do incremento de velocidades, né, provocados aí pelo S1, tá? Vamos fazer um exemplo. Então aqui no Google Earth você consegue traçar as linhas. Aqui a minha elevação do terreno tá aumentada, tá? Então tá multiplicada por 2 aqui o fator de escala, né? Para que a gente possa perceber na hora que vai traçar essas linhas aqui no Google Earth, melhora o relevo da região, tá? Aqui, ó, então você consegue, né, medir, marcar regiões para você obter projeção, obter aí altura, né, o ganho de elevação ou perda de elevação. Bom, eu já copiei aqui dois perfis de exemplo e vou mostrar para vocês como é que a gente vai utilizar então essa calculadora. Calculadora aqui então do fator topográfico S1, basta clicar nela e ela vai abrir para você esse campo de entrada. Eu vou explicar quais são essas variáveis. dt é a altura do talude, lt é a projeção, z é a altura da edificação, mas pense em z como sendo a cota, né, a elevação em relação à superfície. Então você pode calcular na base, no topo, em diversos pontos. Interpolação ITP, ele vai interpolar o S1 obtido entre os pontos B e C. Esse ponto C ele é um ponto distante dentro do platô aqui, né? 4 vezes a altura do talude, ou seja, para distâncias além de 4 vezes a distância da altura do talude, você pode considerar um S1 igual a 1, de forma, aí sim, de acordo com os livros, né? Terreno plano, né? S1 igual a 1. Aqui, se você está na base do talude, o S1 também é igual a 1, então você pode interpolar entre 1 e aquilo que você obter aqui em B, que seria na crista do talude, tá? Então a gente vai usar o ITP, que é essa variável, justamente para ponderar aí, né, para reduzir aí o S1 em função dessa interpolação que deve ser feita, tá? Também com relação aos pontos A e B e C. Então vamos pegar aqui uma primeira curva. Veja que a formulação continua a mesma, tá? Para
ângulos aí abaixo de 3 graus, terrenos fracamente inclinados, o S1 permanece 1. Entre 3 e 6 você tem que interpolar. Entre 6 e 17 você tem aqui uma equação. Entre 17 e 45 graus você tem que interpolar o valor obtido nas duas equações aqui, tá? Da equação para 6 e 17 e na equação para ângulos de talude acima de 45 graus. Tá? Fundo de vale 0,9. Bom, então aqui está o primeiro perfil. Então a gente tem aqui uma projeção de 580 metros. Tá? A distância mesmo percorrida no terreno é 590. Uma projeção 580. Então, vou trabalhar com LT, que é a projeção do nosso talude de 580 metros. A altura do talude, DT, se a gente for aqui em ganho e perda de elevação, então são 149 metros aí o nosso talude, a altura do nosso talude. 149 metros, tá? Muito bem. Com esses dados eu já consigo ver qual que é o meu S1. Junto aqui a superfície no ponto B. E aqui no topo vou considerar um edifício de 30 metros, tá? E aqui no topo quanto que vale o meu S1 a 30 metros. Então vamos lá, o certo, né? Já que é função de Z, então é um S1 30 e aqui um S1 0. Um S1 0, tá? Vamos lá. Vem aqui na calculadora. Só lembrar aqui. 149, 580. Então, 149 é a altura do talude. 580 é a projeção. Então, daqui a gente consegue obter o ângulo. Vou trabalhar com Z igual a 0 inicialmente. Não vou interpolar porque eu estou bem ali no ponto B, tá? Calculo e obtenho então para uma altura na estrutura de 0 um valor de 1,50. Então, exatamente 1,50 aqui, ó. Bom, a 30 metros basta alterar o Z na minha calculadora aqui, ó. Altero para 30. Vai atualizar a página e aqui a gente tem então um S1 de 1,46. A depender aí do ângulo do talude e do valor de LT, né? Da projeção do talude, essa variação pode ser maior, tá? Deixa eu pegar aqui. 1,46. A norma fala que para terrenos mais complexos também é necessário análise em túnel de vento. Então você tem que realmente modelar o terreno e fazer um ensaio em túnel de vento para quando a coisa fica um pouco difícil de interpretar, né? E há casos que são bem difíceis. Eu vou fazer o segundo exemplo aqui para vocês verem como eu costumo interpretar, tá? Das diversas linhas aqui, ou dos diversos perfis de terreno, né? Das diversas direções aí dessa ação de vento. Eu calculo S1 e, por prática, adoto, por simplicidade, o S1 mais crítico, tá? Dessa análise, né? Então veja que tem uma aranha aqui, né? Tem várias pernas aqui, ou seja, são os diversos perfis aí analisados, né? Ou seja, ventos vindo aí em diversas direções. Um projeto que trabalhasse com diversos ventos fica impraticável em termos de combinações de ações, então a gente adota, por simplicidade, o S1 mais crítico, tá bom? Vou para o próximo exemplo, que eu peguei ali, eu acho que é a curva 5, se eu não me engano, deixa eu só ver aqui. Curva 5, essa elevação, acho que é essa, isso, essa mesmo. Então ela está aqui, ó. Então aqui no meu exemplo é a curva 5, essa aqui, ó, tá? Veja que forma um vale nessa curva, nesse perfil. Então, o que eu costumo, Paulo, adotar, né, a gente sabe que fundo de vale é 0,9. Então, se eu tivesse com uma obra bem aqui nessa direção, vamos deixar bem claro. Então, você tem que considerar que são várias direções, né? Então, eu adoto o que eu obtenho exatamente ali no perfil, tá? Aqui, se eu tivesse com a casinha aqui no fundo de vale, seria 0,9. Tudo bem que nas outras direções não ocorreria isso, né? Porque não faz um vale propriamente dito, né? Aqui é só
É só nesse perfil que ocorre essa depressão. Mas de qualquer forma eu adoto S1 aqui, né, igual a 1 e calculo o quanto que ele vai aumentar aqui no... Lógico que esse não seria o perfil que comandaria o projeto, tá? Mas só a título de exemplo para que a gente possa aplicar aqui na calculadora. Então aqui eu tenho uma outra inclinação. Aqui está esse valor inicial, eu sei que aqui tem 35 metros. Esse ponto aqui, ó, vamos lá, nossa obra está aqui, ó, tá? Tá aqui. Ela está a mais ou menos 35 metros da crista do talude. Tá? Então ela está aqui, essa distância, 35 metros. Tá? Distante ali da crista do talude. A altura do nosso talude, aqui está dando 35 também. Deixa eu ver. 35,6 eu vou arredondar. 35 também. 35 metros, tá? 4D seria 4 vezes esse 35. Então a gente daria 140 metros aqui, né, do ponto B até o ponto, vamos imaginar aqui o ponto C. 140 metros, tá? Ou seja, a gente está a 1/4 aí da distância, né? Então, pegando aí, como é que eu calcularia aquele ITP? Então, eu estou a 35 metros do talude, né, da crista do talude. 4 vezes a altura do talude é 140. Opa, 35, 140, né? Que dá o 0,25, né? Ou seja, eu estou a 1/4 aí da distância, né? Dos 4 vezes a distância que representa 4 vezes a altura do talude, tá bom? Então esse 0,25 é meu ITP. Bom, a distância do talude mesmo aqui em planta, a gente tem, deixa eu pegar aqui, eu estou com a 185, né? Menos 35, tá? Então eu estou a 150 aqui. Vou pegar por aqui, 150. 150 metros. Esse cara é meu LT. LT, então, a 150 metros, né, com 35, 185. E o meu DT é o 35 mesmo. 35 metros. Tá? Com isso, já tenho os dados para lançar na calculadora e obter o S1. Vamos lá? Então, aumentando aqui, DT 35, 150. Vou trabalhar primeiro com Z igual a 0. Porém, agora eu vou ter um ITP de 0,25. Calcular. Então a gente tem aqui o S1 no ponto B e o S1, né, já interpolado ali para quem está 35 metros distante do ponto B. Deu 1,34. Isso ali é 0, com Z igual a 0. Vamos anotar. 1,34. Então, nesse ponto aqui, ou melhor, há uma distância, né, de 35 metros aqui. Né? Nós estamos com S1 aqui a 0. Nosso S1 0 de 1,34. Tá? No topo dos 30 metros, ou seja, o S1 30, aí é só substituir aqui na calculadora, o Z passar para 30 metros, calcula. Então você tem o valor que seria ali no ponto B, na crista do talude, e 1,22 a 35 metros do ponto B. Então é 1,22 que nós vamos adotar. Então, S1 30 é 1,22, tá? Então, ocorre uma variação do S1 em função de Z,
que é importante ser considerada nos projetos, principalmente em projetos de grande, você tem edifícios aí de grande altura, tá? Essa variação, né, do S1 da base até o topo é até maior, né? Então a norma, ela, muito acertadamente, a revisão da norma, né, incluiu esse gráfico, né, que chama bem atenção para esse caso, tá? Para essa nuance aí, né, que a gente tem com relação ao S1, que em muita literatura, infelizmente, aí o pessoal meio que negligenciava, tá? Então agora acho que está bem claro, né, para que ninguém negligencie a variação do S1 em função da altura, tá bom? Bom, esse era o vídeo que eu gostaria de trazer para vocês, mostrando essa ferramenta aqui do projeto TramiTools. Foram implementadas algumas outras aí nesses últimos dias, que com o tempo eu vou trazendo aqui para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço, fiquem em paz e até o próximo vídeo.